Bom dia a todos, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta. Hoje eu estou aqui em mais uma aula representando a Associação Brasileira de Hipnose para a gente falar sobre hipnose, sobre temas aqui que são importantes para a gente. E hoje, gente, a gente vai estar fazendo a continuação de uma série de aulas que a gente já estava dando andamento. E o tema dessas aulas são os elementos avançados da hipnose. Bom, primeiro de tudo, gente, por mais que seja uma aula de continuação, quem não assistiu a primeira aula vai aproveitar essa aula aqui, tá? Não tem problema, inclusive indico assistir mesmo sem ter assistido. Vocês vão aprender bastante. Bom, quando eu falo de elementos avançados da hipnose, gente, isso aqui é um termo para chamar atenção, tá? Não são elementos avançados, são elementos, na verdade, básicos. Porém, são elementos que geralmente a gente não vê sendo falados no meio da hipnose brasileira, né? Porque aqui a gente fala pouco de hipnose ericksoniana. Então, esses termos que eu vou apresentar para vocês aqui, esses elementos, são parte da estrutura das induções ericksonianas, tá? E o objetivo com essa aula aqui, gente, não é ensinar vocês a fazerem hipnose ericksoniana, mas apresentar um conjunto de ferramentas para que você hipnotize melhor, para que você agregue essas ferramentas àquilo que você já faz, né? Em específico as induções que você está fazendo na prática clínica. Essas ferramentas, elas servem para manipular a expectativa do cliente, deixar ela mais aberta, né? Para que o cliente consiga se engajar e gerar melhores resultados dentro da hipnose. Então, assim, quem aqui já teve contato com a hipnose ericksoniana, provavelmente já teve contato com alguma dessas ideias. E por mais que você não tenha tido contato formalizado, provavelmente você sabe essas ideias sem ter consciência que você sabe. Então, a gente vai estar estruturando aqui alguns conhecimentos hoje, tá? Bom, a ideia, gente, é que todas essas ideias, todos esses elementos que eu vou estar trazendo aqui, que vocês apliquem em conjunto com a hipnose clássica. Ou seja, imaginem que tudo que eu vou ensinar aqui é para vocês aplicarem dentro de uma indução de Dave Allen. Basicamente é isso aí, tá? Então, o primeiro elemento que eu vou estar trazendo aqui hoje, gente, é um elemento que a gente vai chamar de divisão, né? Gente, antes de eu explicar o que é divisão, vamos entender algumas coisinhas. O coração do processo hipnótico é o que a gente vai chamar de expectativa. A expectativa é o que vai servir como combustível para o processo da hipnose, é o que vai fazer ele acontecer, movimentar, né? E a expectativa seria uma ideia que eu tenho associada a uma sugestão ou a um processo que eu vou estar participando. Então, se eu vou ser hipnotizado, eu tenho expectativa do que é ser hipnotizado, uma ideia com relação ao que é ser hipnotizado. Se eu recebo uma sugestão, eu tenho uma expectativa com relação a como eu vou reagir a partir dessa sugestão, né? Então, a expectativa é um termo um pouco amplo, mas basicamente é essa ideia do que eu imagino que seria, do que vai acontecer, o resultado desse negócio, né? E para gerar expectativa na hipnose ericksoniana, gente, a gente vai ter um negócio chave, que é gerar uma dissociação, uma divisão. Dissociação, gente, é uma divisão, é uma separação. Então, ao hipnotizar, eu quero gerar uma sensação do meu cliente estar dividido, estar separado. Mas como assim, dividido, separado? É isso aí, gente. Eu quero gerar uma sensação de divisão entre a consciência, que é aquilo que eu percebo, aquilo que eu noto, e um tal de inconsciente, que é tudo que eu não percebo, que eu não noto, ou que está fora da minha tomada de decisão. Então, resumindo, ao hipnotizar, eu quero que a pessoa hipnotizada tenha a sensação de ter uma consciência observando algo ali tomando decisão e processos acontecendo fora dessa tomada de decisão. Como se tivesse um observador e algo gerando respostas de forma passiva, automatizada. E quanto maior essa sensação de ter um inconsciente gerando uma resposta, maior essa sensação de divisão e maior a sensação de estar hipnotizado. Literalmente, gente. Quando eu explico para o meu cliente o que é hipnose, eu deixo claro a seguinte coisa: Fulano, hipnose não tem a ver com inconsciência. Hipnose tem a ver com você estar consciente e o seu inconsciente estar gerando respostas. Ou seja, é você observando e processos que estão fora da sua tomada de decisão começarem a acontecer.
Do tipo, eu estou aqui pensando, de repente minha mão começa a se movimentar sozinha. Eu estou aqui normal, consciente, de repente estados começam a disparar no meu corpo, memórias começam a emergir à minha consciência. E por aí vai. E quanto maior essa sensação de divisão, mais a certeza que eu estou hipnotizado. É justamente essa ideia, gente. Eu quero ter que meu cliente tenha certeza que a hipnose está acontecendo. Porque se ele, de repente, tomar consciência que, olha, meu dedo está se movimentando sozinho, automaticamente fora da minha tomada de decisão. Caramba, estou hipnotizado. É essa a ideia. Eu falo isso, gente, porque quando a gente vai fazer hipnose clássica, não tem muita hipnose rolando às vezes. Não tem hipnose, gente. Só dar uma sugestão e esperar que o outro reaja, isso é conformidade. É claro que é um processo hipnótico, mas não é um processo hipnótico tão formalizado. Gente, o que traz a sensação, a certeza da hipnose acontecer é a sensação de divisão. Tá? Inclusive, tem muita gente que passa por regressão que tem certeza que não foi hipnotizado. É a coisa mais comum que acontece. Tá? Então, eu quero gerar uma sensação da minha consciência estar observando algo, enquanto eu estou dividido, minha consciência percebe e toma decisão, e o meu inconsciente gera respostas fora da minha tomada de decisão. Respostas inconscientes, automatizadas, respostas frutos do processo hipnótico. Bom, e esse inconsciente, gente, dentro do modelo ericksoniano, é justamente tudo aquilo que eu não percebo ou tudo aquilo que está fora da minha tomada de decisão. Tá? Dentro do modelo ericksoniano, consciência é o que eu noto, é o que eu percebo, inconsciente é todo o resto. Tá? Bom, então quando eu vou fazer hipnose, gente, parte desse processo de fazer hipnose envolve eu atribuir significados a coisas, para que esse significado que eu estou atribuindo gere a expectativa de que coisas vão acontecer. Vou dar um exemplo bem simples disso, gente. Se eu for fazer uma hipnose de choque, uma indução de choque, vou fazer lá um hand drop, por exemplo, um arm pull. Não adianta eu ir fazer o arm pull e simplesmente dizer durma. Gente, se eu chego alguém na rua e faço um durma, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. A pessoa que vai ser hipnotizada, ela não faz ideia do que significa o durma. Porque eu não atribuí significado ao que significa esse durma. Então, gente, sempre que eu for hipnotizar alguém, eu atribuo o significado antes de fazer a hipnose. Ou seja, eu vou atribuir o significado ao que significa esse durma. E o que significa esse durma? Fulano, em algum momento eu vou falar a palavra durma, você não vai dormir. Você vai fechar os seus olhos e vai relaxar imediatamente. Ou seja, eu explico antes, eu atribuo o significado antes, porque esse significado atribuído, esse símbolo, vai gerar expectativa e só depois a resposta vai acontecer. Então, o processo de hipnose, gente, o principal dele acontece antes da hipnose, na explicação e não durante, porque a expectativa já foi criada antes. O processo de hipnose envolve gerar expectativa por meio dos significados atribuídos. É claro que a pessoa já chega com uma expectativa do que é a hipnose. Só que geralmente não é a expectativa adequada. Então, atribui esses significados antes para só depois sugerir que essa resposta aconteça. Tá? E aí, se eu não explicar o que significa o que eu quero que aconteça, se eu não explicar o que significa o durma, nada vai acontecer. Não, talvez não nada, mas não o que eu quero. Basicamente é isso aí. Então, o que importa, gente, principalmente dentro da hipnose, é eu atribuir o significado antes, eu explicar antes para gerar essa expectativa. E aí, eu estava falando de divisão. Mas por que eu estou falando de significado e de divisão, gente? Porque esse conceito de divisão, ele é uma atribuição de significado, né? Hipnólogo clássico não nota que isso está acontecendo geralmente, mas isso é um dos elementos da hipnose ericksoniana. O que eu quero dizer com isso? Ao hipnotizar, a gente vai começar todo o processo de pré-talk criando divisões. E a gente vai criar a principal divisão que está na teoria da mente, que é criar um significado de que é um inconsciente e um significado do que é um consciente, né? A gente vai dividir a mente do nosso cliente em partes para eu atribuir significados a essas partes, e esses significados que eu atribuir possam manipular a expectativa desse meu cliente. E aí, gente,
a gente vai atribuir significados que sejam úteis para a gente. Basicamente, essa ideia. E aí é o seguinte, gente. Quando eu vou hipnotizar alguém, eu não tenho que ensinar hipnose para o meu cliente. Eu não tenho que passar horas explicando o que é hipnose, teoria da mente por ele, porque ele não tem interesse nisso daí. O principal objetivo do nosso pré-talk é gerar a expectativa e a postura adequada com relação ao nosso cliente. Não é ficar ensinando o que é um subconsciente para ele. Quando eu explico o que é consciente, inconsciente, subconsciente, a ideia principal para a gente é expectativa. Então, a gente deve fazer isso de uma forma proposital, com consciência daquilo que eu vou estar gerando, tá? E aí eu já digo para vocês, gente, já abriram a cabeça de inúmeras pessoas, já cansaram de dissecar corpo de gente. Nunca acharam consciente, nunca acharam subconsciente, nunca acharam inconsciente. Nunca acharam um ego no cérebro de alguém, um ID, um superego no cérebro de ninguém. Tá? Nunca acharam nada disso. O que acharam foram partes do cérebro. Nada mais. Então, isso que a gente chama de ego, ID, superego, consciente, inconsciente, subconsciente, são metáforas para explicar o funcionamento desses nossos processos internos. Tá? Isso é significado atribuído, gente. Não é real. Não é real. Tanto que uma teoria vai totalmente contra a outra. Né? Tem teorias que vão falar que ego e superego não existe. E está tudo certo. E tá tudo certo. Tá? É bom a gente entender que são metáforas, são significados atribuídos para que a gente possa trabalhar. E por aí vai. E aí, a gente chega oficialmente nessa ideia de divisão de elementos, né? Essa divisão, gente, é uma das principais partes na indução ericksoniana. Isso é feito de forma propositada nessas induções. A ideia vai ser a gente atribuir esses significados de uma forma muito específica para manipular essa expectativa. Então, a gente vai fazer isso com propósito. Então, vamos entender um pouco mais quais seriam os melhores significados que a gente pode atribuir a essa parte, para que a gente possa trabalhar um pouco melhor. Né? Primeiro, gente, a gente vai atribuir à consciência o significado daquela parte nossa que percebe as coisas e que toma a decisão. Então, primeiro, consciência é um processo que envolve a lógica e a racionalidade, é a parte que toma a decisão, é a parte que envolve análise crítica, é a parte que envolve a voluntariedade, a percepção das coisas, o que eu noto que está acontecendo, é a capacidade de julgamento. E a consciência, ela é lenta e racional. Basicamente é isso aí. Consciente, a gente não precisa atribuir muitos significados além disso. Ao mesmo tempo, para o inconsciente, eu quero gerar, gente, significados que envolvam passividade e automaticidade. Porque é essa automaticidade ocorrendo durante a hipnose que gera a sensação da hipnose acontecer. Então, a gente vai dizer que o inconsciente é simbólico, que o inconsciente lida com muita informação, que, inclusive, são informações que a consciência pode não acessar, está fora do controle dele, que o inconsciente envolve respostas automatizadas, respostas fora da nossa tomada de decisão, que o nosso inconsciente é rápido, que o nosso inconsciente é atemporal, que ele acessa passado, presente e futuro ao mesmo tempo, que ele tem acesso às memórias que a consciência pode não ter acesso, que esse inconsciente é uma fonte infinita de recursos, que ele é responsável por um grande processamento de informações. Gente, será que o meu inconsciente é uma fonte infinita de recursos de verdade? Talvez não. Não sei. O que importa é que eu vou atribuir esses significados por algum motivo, que é manipular essa expectativa, tá? Então, vamos lá. Peraí, gente. Beleza. Então, ao fazer hipnose, eu vou gerar essa sensação de divisão, só que eu não vou só gerar a sensação. Eu quero direcionar a atenção para isso que é o inconsciente. Eu quero que essa consciência que está dividida perceba essas respostas inconscientes. Basicamente, é isso aí. Tá. Então, gente, durante a hipnose, a gente a gente não quer deixar essa ideia ambígua. Se eu não deixar claro que o inconsciente é isso que vai gerar essas respostas automatizadas, não tem expectativa. Então, vamos lá. O Erickson, gente, quando ele ia hipnotizar, ele utilizava tons de voz diferentes durante a hipnose.
Então, quando ele falava com a consciência, ele utilizava um tom específico. Quando ele falava com o inconsciente, ele usava outro tom de voz, um tom de voz mais baixo, uma voz mais lenta, provavelmente, né? Por que que ele faz isso, gente? Já para gerar essa sensação de que eu estou me comunicando com partes. Justamente isso daí. Eu vou falar que o inconsciente, ele busca diversas informações ao mesmo tempo, ele trabalha com muito mais informações. Por quê? Para eu ter expectativa de que ele pode resolver coisas, que ele pode acessar potencialidades. E por aí vai, né? Gente, todo mundo se movimenta de forma involuntária o tempo todo. Quando eu teclo no teclado do meu computador, eu não preciso mandar o meu dedo no teclado. Eu não penso, dedos, teclem esse teclado. Não preciso mandar. Eu penso que eu quero digitar, o meu corpo digita para mim. O movimento dos meus dedos é um movimento involuntário fora da minha tomada de decisão. É uma resposta inconsciente. Óbvio que é inconsciente. Quando eu dirijo o carro, o movimento do meu corpo é inconsciente em geral. Só que é o seguinte, se isso está fora de um contexto hipnótico, essas respostas inconscientes, isso não gera expectativa. Por que que durante a hipnose essas respostas geram expectativa? Porque eu atribuí significado. Se eu não disser para o meu cliente que movimentos involuntários do dedo são movimentos de fruto da hipnose, não tem expectativa nenhuma. Não tem expectativa nenhuma. O seu cliente vai sentar na sua cadeira, vai começar a falar contigo, e ele vai ter movimentos involuntários. Ele vai movimentar os dedos sozinho, o pé vai começar a bater no chão. Só que se eu não crio essa divisão, o pé batendo no chão é só um pé batendo no chão. Eu quero gerar essa divisão, gente, para que quando eles comecem a bater o pé, movimentar o pé de forma involuntária, ao estar sentado ali na minha poltrona, eu possa jogar a atenção dele para aquilo e falar assim, olha, caramba, o seu pé está se movimentando inconscientemente. Esse perceber o pé se movimentando inconsciente, isso sim gera expectativa. Tá? Beleza. Essa ideia de divisão, gente, é uma ideia que a gente aplica dentro da indução ericksoniana antes e durante, tá? A gente entende que o processo de indução na hipnose ericksoniana é o próprio processo de terapia, né? Então, a indução não é o que leva à hipnose, a indução é o processo de mudança dentro da hipnose ericksoniana. Se eu for aplicar esse conceito dentro da hipnose clássica, quando que eu vou dividir? No pré-talk e assim que eu começar a fazer hipnose. Tá? Então, eu vou pedir para o meu cliente ficar sentado na minha frente, eu vou começar assim, olha, a sua consciência pode estar observando o que eu estou falando aqui, mas o seu inconsciente pode começar a se expressar. Enquanto sua consciência pensa sobre o seu problema, ou já tentou resolver o seu problema, o seu inconsciente já dispara e já sente isso o tempo todo. A gente vai estar criando verbalmente essa divisão. A gente pode dizer frases do tipo assim, gente, e a sua consciência pode estar curiosa para saber as memórias que serão acessadas aqui hoje, mas o seu inconsciente já acessa essas memórias com facilidade. A sua consciência já tentou resolver isso no passado, mas o seu inconsciente é quem é o responsável por fazer essa mudança agora. Enquanto sua consciência pode ficar me ouvindo, seu inconsciente vai buscando os recursos necessários para a mudança. Talvez você não tenha consciência do que é entrar em transe, mas o seu inconsciente já possui experiência com isso. Olha que interessante, gente. A sua consciência pode não saber como entrar em transe, mas seu inconsciente sabe. Se eu digo uma frase como essa, eu crio expectativa de que um processo passivo gera o transe. Ou seja, ele não precisa decidir entrar em transe. Eu estou atribuindo significado, olha, o transe vai surgir sozinho, de forma automatizada. E, gente, fica uma dica aqui. Relaxamento e transe não é consciente. Você não toma a decisão de relaxar. Não adianta eu ficar assim, Roberto, relaxa o corpo, relaxa, relaxa, relaxa. Não relaxa. Relaxamento e linguagem são coisas diferentes no cérebro, o transe também. Então, eu atribuo o transe e o relaxamento a processos inconscientes, passivos, automatizados. Inclusive, se o meu cliente quer entrar em transe ou quer relaxar e ele fica conscientemente forçando isso a acontecer, ele está saindo do processo. É paradoxal isso. É que nem eu estar tentando dormir e tá assim, eu tenho que dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Eu não vou dormir se eu ficar assim. É paradoxal isso.
É a mesma coisa que eu estar meditando e me perguntando, será que eu estou meditando? Quando eu me pergunto se eu estou meditando, eu não estou meditando. Hipnose é a mesma coisa. Se eu quero que esse estado de transe ou relaxamento surja, eu não quero que a consciência decida fazer. Eu quero que o inconsciente gere essas respostas, que seja passivo. Então, eu vou atribuir ao inconsciente esses processos, gerando a sensação de passividade, automaticidade. Faz sentido, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá. Percebam, gente, que todas essas frases que eu disse geram a sensação de passividade, de automaticidade dessas respostas. E é justamente isso que a gente quer gerar. Gente, existem estruturas mais formalizadas do que eu estou passando aqui para vocês, tá? Mas entendo isso como uma meta-estrutura, vamos dizer assim, algo que a gente vai aplicar dentro da hipnose clássica ali, tá? E aí, uma questão um pouco fora, né? Acho legal falar, porque a gente está falando de hipnose ericksoniana aqui. Hipnose ericksoniana, ela não é que nem uma receita de bolo. Ela possui elementos, conceitos. E eu aplico todos esses conceitos ao mesmo tempo dentro da indução. Então, ela não tem uma fórmula, ela tem, sei lá, 20 coisas que eu vou estar aplicando tudo em conjunto ali. Um pouco de um pouco de outro, e por aí vai. E um desses elementos, no caso, é justamente a divisão, né? Beleza. Então, façam conscientemente a divisão. Tá. Aí a gente chega agora no segundo conceito, no segundo elemento que eu vim trazer aqui hoje para vocês, que é o conceito de ligação. Gente, o conceito de ligação, ele, de certa forma, está diretamente relacionado ao conceito de divisão. Por mais que eles sejam os opostos, eles, ao mesmo tempo, são os mesmos, a mesma coisa também. É o oposto e é o mesmo ao mesmo tempo. Isso é muito engraçado. A ligação, gente, envolve a gente ligar coisas que antes estavam separadas. Eu vou ligar conceitos para gerar expectativas adequadas. E aí, por mais que sejam opostos, são as mesmas coisas. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Gente, essa ideia de ligação, vocês já fazem durante a hipnose clássica, mas sem saber que vocês estão fazendo. Eu quero que vocês aprendam esse conceito para vocês fazerem isso de forma propositada, tá? Bom, já está claro aqui para vocês que hipnose envolve gerar essa sensação de divisão e atribuir a esse inconsciente a sensação de passividade, de automaticidade, de que algo inconsciente está acontecendo. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ligar elementos para que esse elemento que eu estou ligando esteja associado a esse inconsciente, a essa passividade. Vocês já sabem disso, mas sem perceber. Vamos pegar, por exemplo, a indução de Dave-Elman. Vamos lá. Na indução de Dave-Elman, essa ligação está acontecendo a todo momento. Vamos dar um exemplo aqui. Não agora, mas aqui em algum momento. Eu vou tocar no seu pulso. Eu vou levantar seu pulso levemente. Quando seu pulso cair sobre sua perna, você relaxa 2 vezes mais. Gente, meu pulso cair sobre minha perna. Será que relaxa o meu corpo 2 vezes mais? Não. Meu pulso cair sobre minha perna não tem significado nenhum, além do meu pulso cair sobre minha perna. Porém, durante a hipnose, eu vou ligar o meu pulso caindo com a minha perna a algo passivo acontecendo, ao meu corpo ir relaxando 2 vezes mais. Eu vou ligar o meu olho abrir e fechar, o meu corpo relaxar. Gente, meu olho abre e fecha o dia inteiro, eu pisco o dia inteiro, eu não fico relaxando cada vez que eu pisco. Mas durante a hipnose, eu vou associar o fechar dos olhos com entrar em transe, com relaxar o meu corpo. Então, não agora, mas em algum momento, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Quando você fechar os seus olhos, seu corpo relaxa 2 vezes mais. Vamos dar um pequeno passo nisso daí, gente. Vamos dar um pequeno passo. Eu posso dizer que você vai relaxar 2 vezes mais quando você fechar os seus olhos. Eu posso dizer assim, ao fechar os seus olhos, você vai relaxar 2 vezes mais. Só que é o seguinte, tudo que eu for ligar, a tendência é que eu quero gerar a sensação de passividade, de automaticidade. Então, eu vou atribuir a isso como se fosse algo que já está acontecendo. Acontecendo, gerúndio.
ou algo que está associado a essa passividade do inconsciente. Então, quando você fechar os seus olhos, seu corpo vai relaxando 2 vezes mais. Inconscientemente, você vai entrando em um transe ainda mais profundo. Porque se isso que eu estou ligando for uma tomada de decisão, não tem passividade. Tá? O Írio falou, esse é o fenômeno da causalidade, causa e efeito. Isso acontece o tempo inteiro, é justamente isso. Eu quero gerar a sensação de causa e efeito. Isso vem por meio da ligação. Eu ligar elementos que não tinham relação direta inicialmente. E o elemento que eu estou ligando, eu quero que gere a sensação de algo passivo acontecendo. Tá? Bom, da mesma forma, gente, a gente vai associar tudo que eu estou vendo no ambiente e tudo que está acontecendo no corpo do meu cliente a algo passivo, do tipo, eu percebo agora que sua respiração está se acalmando. Então, seu corpo vai relaxando ainda mais. Eu percebo agora que a cor da sua bochecha já mudou. Então, você vai entrando em um transe ainda mais profundo. Porque você já está mais imóvel agora e mais relaxado, seu corpo relaxa. Olha que interessante, eu estou ligando uma coisa à outra, gerando a sensação de que uma coisa é consequência da primeira coisa. Olha, sua respiração se acalmou, então seu corpo relaxa. A cor da sua bochecha mudou, então você entra mais fundo no transe. E por aí vai. Tá? Então, basicamente, eu vou pegar aquilo que está acontecendo, que está fora da minha tomada de decisão, que está na minha tomada de decisão, com algo passivo acontecendo. E o que vai ser esse algo passivo? Transe, relaxamento, aprendizados, recursos, estados, e por aí vai. Tá? Pode ser memórias também, né? Com certeza. Bom, então, ao fazer hipnose, nós vamos estar o tempo todo associando coisas que estão acontecendo agora a entrar em transe, a relaxar, desligar o músculo, ir mais profundo, acessar memórias, acessar recursos, e por aí vai. Tá. Já falei disso aqui. Tá. Vamos dar um outro exemplo aqui. Ao fazer uma indução hipnótica, eu posso começar gerando essa sensação de passividade. Você está sentado nessa poltrona aí agora, você está ouvindo a minha voz, então você vai entrando em um transe ainda mais profundo. Eu associei a estar sentado e a ouvir a minha voz acessar um transe ainda mais profundo. Não tem relação nenhuma originalmente, mas eu estou criando essa relação verbalmente, simbolicamente. Gente, hipnose é um processo de atribuição de significados. Se eu não atribuo o significado desejado, eu não vou ter expectativa desejada. Cada vez que você respira, seu corpo relaxa ainda mais. Cada estímulo ou barulho, daqui de dentro ou lá de fora, te bota em um transe ainda mais profundo. E por aí vai. E aí, gente, a gente vai ter alguns termos que vão ajudar a gente a gerar essa sensação de passividade. Vou até colocar aqui no chat para vocês. Que termos são esses? Enquanto, porque, quando, então, já que, pois, portanto. Esses termos, gente, vão ligar elementos. São elementos de ligação. Você ouve minha voz, então seu corpo relaxa. Porque você ouve minha voz, seu corpo relaxa. Já que você ouve minha voz, então você entra em um transe mais profundo. E por aí vai. Esses elementos vão ajudar a gente a ligar, a conectar coisas que antes estavam divididas. Tudo bem, gente? Estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês, gente? Qualquer coisa, pergunta. Tá? Não tem problema. E aí, assim, gente, quanto maior essa sensação de passividade for ocorrer nesse elemento que foi ligado, mais hipnótico vai ser a sua hipnose. Tá? Então, vou pegar algumas frases que eu anotei aqui. Eu separei uma série de frases que eu montei. Enquanto você me ouve, você vai mais fundo no transe. Enquanto você me ouve, você relaxa ainda mais. Quando você expira, quando você solta o ar, você aprofunda ainda mais.
Quando você expira o ar, seus músculos se soltam, seus músculos relaxam. Eu não estou falando você vai relaxar. Porque você vai relaxar pode trazer a sensação de que a consciência vai decidir relaxar. Eu não quero que a consciência decida nada. Quando você ouve minha voz, seus músculos relaxam. Olha que interessante, seus músculos relaxam é passivo. Não envolve tomada de decisão. Né? Já que a sua respiração se acalmou, você está entrando em um transe ainda mais profundo. Já que seus dedos se movem de forma involuntária agora, fenômenos ainda mais complexos vão acontecendo com facilidade. Eu ficarei em silêncio por alguns instantes, portanto, a tensão dos seus músculos vão se liberando ainda mais. A sua respiração acabou de mudar, portanto, você vai ainda mais profundo nesse estado agora. Você pode ouvir minha voz, você pode ouvir sons lá de fora, então seu corpo vai relaxando ainda mais. E por aí vai, gente. Não tem muito segredo. A gente tem o porquê também, né? O porquê, gente, ele é um intensificador, ele é muito forte, tá? Então, assim, o porquê você só vai utilizar em coisas que não podem ser verificadas, tá? Porque se você usar o porquê em coisas que são verificáveis, coisas que o seu cliente pode notar com facilidade, você pode sabotar. Então, assim, use o porquê naquilo que envolve estados ou coisas mais abstratas, tá? Seguindo. Então, durante a hipnose, a gente vai ligar coisas que não possuem relação imediata, como se essa coisa estivesse conectada a outra, gerando a sensação de automaticidade, de inconsciente, passividade, né? Tá. E aí, gente, a ligação e a divisão são conceitos irmãos, né? Tanto a divisão envolve pegar elementos e separar, quanto a divisão envolve se juntar, são atribuições de significados. São atribuições de significados. Quando eu divido, eu também ligo, certo? Porque eu estou ligando significados a esses elementos, né? Quando eu divido eles também. Quando eu divido a minha mente, inconsciente e inconsciente, eu estou ligando significados a esse consciente, a esse inconsciente. Né? Então, por mais que isso seja algo paradoxal, esses dois elementos são praticamente a mesma coisa. Tá. Então, eu crio o significado, atribuo o significado e depois eu peço para que aquilo aconteça. Lembrando que não adianta eu só mandar o meu cliente dormir e dizer eu durma, se ele não sabe o que significa o durma. E aí, gente, olha que interessante. Olha que interessante. No século passado, dois pesquisadores, um cara chamado Ernest Hilgard e um cara chamado André Weizenhofer, esses dois caras, eles criaram a escala mais famosa de sugestionabilidade hipnótica, que é uma escala que a gente chama de escala de Stanford. Esses dois caras, eles eram pesquisadores lá da Universidade de Stanford. E quando eles criaram essa escala, o que eles fizeram? Eles botavam um audiotape, uma fita ali, as pessoas ouviriam essa fita, nessa fita passaria uma indução hipnótica, e ali, durante essa indução, elas receberiam uma série de sugestões, e os pesquisadores avaliariam quais sugestões eles aceitavam, quais eles não aceitavam. A partir, sei lá, botava 100 pessoas para ouvir esses áudios, eles viam quanto aceitavam X sugestão, quantas pessoas aceitavam Y, e por aí vai, e a escala veio a partir daí. Aí surgiu aquela ideia de que quase um quarto das pessoas é altamente hipnotizável, 2/3 das pessoas não é mais medianamente hipnotizável, e ali pouco menos que 20% não é nada hipnotizável, né? Essa ideia que foi criada a partir dessas pesquisas são carregadas até hoje. Só que esses mesmos pesquisadores invalidaram a própria pesquisa, porque eles fizeram o mesmo teste, o mesmo experimento, colocando um elemento diferente. O que eles fizeram, gente? Eles colocaram... O elemento que eles colocaram foi o seguinte: antes de botar aquele audiotape com a indução hipnótica, eles faziam todos os participantes assistirem pessoas sendo hipnotizadas. Então, as pessoas viam vídeos de pessoas sendo hipnotizadas e reagindo ao processo hipnótico. Depois, ouviriam um audiotape, passariam pela indução e aí fariam as análises. Só que o que aconteceu, gente? Depois que eles colocaram esse pequeno elemento, que é mostrar o vídeo das pessoas sendo hipnotizadas, uma quantidade muito maior de pessoas passou a aceitar sugestões e a gerar fenômenos complexos com facilidade.
que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que hipnose envolve expectativa. Quando eles atribuíram significado de como eles deveriam se comportar durante o processo hipnótico, a expectativa foi criada ali. Enquanto a pessoa não tinha expectativa, não sabia como deveria ser o comportamento adequado, no caso, não tinha resposta. Então, a gente atribui significado, gera expectativa, e depois o negócio acontece. O principal da hipnose não ocorre durante a hipnose, ocorre antes dela. Tá? Beleza! Vamos para o próximo elemento, gente. Vamos lá. Esse próximo elemento, gente, eu estou colocando aqui nessa aula por desencargo de consciência. Tá? É um elemento que eu tenho uma aula completa já sobre isso. Estou para criar uma aula nova sobre esse tema. Eu acredito até que vocês já conhecem, mas eu vou pincelar aqui, porque esse elemento ele é essencial para uma hipnose ericksoniana, que é o IS-7. Vamos falar disso daí. IS-7, gente, é um modelo linguístico ericksoniano. Serve para gerar aceitação de sugestões. Ele gera conformidade, ele gera similaridade e ele gera rapport. Ele gera rapport. Poucas pessoas aqui são capazes de entender a relação entre IS-7 e rapport. Quem aqui for capaz de entender essa relação está 10 passos à frente dos outros hipnólogos. Já fica a dica aí. Tá? O Paulo Chesini, eu sei ele que já sabe que está assistindo a gente. Ele já consegue perceber essa relação. Gente, ao fazer o IS-7, a gente está querendo que a pessoa que está sendo hipnotizada esteja validando as informações que eu estou falando. E o validar significa verificar essas informações como verdadeiras, como um sim. A gente pensa em IS-7 como a pessoa ficar sim, 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 sim. Não é bem isso. IS-7 tem a ver com verificação das afirmações que estão sendo feitas. Se aquela afirmação que é feita eu verifico como verdadeira, o IS-7 foi feito. Basicamente é isso aí. Então, a gente vai fazer, o IS-7 envolve a gente fazer uma série de afirmações, em que o nosso cliente vai verificar, vai responder como sim, e então eu vou dar uma sugestão, que essa sugestão vai envolver esse elemento de passividade. Tá? Então, gente, IS-7 não tem a ver obrigatoriamente com ficar dizendo sim, com ficar respondendo sim, né? A gente vê o IS-7 sendo amplamente aplicado hoje em vendas, em negociação. Aí você vai ver o cara fazendo perguntas para o cliente, do tipo assim, você veio até minha loja procurando o meu produto, não é mesmo? Sim. Você já tinha interesse em comprar esse produto, porque quando você viu, veio desejo, não é mesmo? Sim, gente. Isso é IS-7? Mas é um IS-7 porco. É um IS-7 porco. Existem formas mais efetivas de fazer esse IS-7. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer o IS-7, gente? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai associar elementos que estão acontecendo no aqui e no agora, de forma que o meu cliente verifique essas informações. Então, eu vou dizer coisas que são verificáveis imediatamente. Coisas do tipo, você está sentado aí agora. Você está ouvindo a minha voz e está aprendendo coisas novas. Então, seu corpo relaxa. Você agora está ouvindo eu aqui, você está nessa aula. Se eu quiser aplicar um IS-7, o que eu posso fazer? Você está me vendo aqui na sua frente e ouvindo eu dar essa aula, então você aprende com facilidade. De fato, eu estou aqui, você está me vendo na sua frente, isso é verificável. Se eu falo isso, você está me vendo aqui na sua frente. Você olha para frente, você me vê? Verifiquei, sim. E você está ouvindo o que eu falo? Olha, eu estou ouvindo, sim. Então, você pode aprender com facilidade. Gente, ao fazer o IS-7, a gente deve evitar ficar falando aquilo que não é verificável, porque tem coisas que a gente não verifica. Eu não verifico o estado interno do meu cliente.
eu não vou fazer um IE7 falando sobre o estado interno do meu cliente. Eu não sei se o meu cliente está relaxado, eu não sei se o meu cliente está se sentindo bem. Eu não vou saber, eu nem sei se o meu cliente está aprendendo. Eu não sei se você está aprendendo. E se eu falo, e você está aprendendo agora, e você não está, você vai pensar e você vai ficar internamente e vai dizer não. Consequentemente, o IE7 não foi feito. Bom, vamos lá. Então, IE7 pode serem feitos tipo assim, meu cliente está sentado na minha frente, e eu digo, você está sentado aí agora, você está me ouvindo, você pode perceber o seu corpo nessa poltrona e você pode relaxar ainda mais. Enquanto você me ouve agora e sente o ar entrando e saindo do seu nariz, você vai entrando em um transe ainda mais profundo. E por aí vai. Então, quando eu digo você está sentado aí agora, você pode validar essa informação. Olha, eu estou sentado aqui agora. Quando eu digo você está aprendendo coisas novas, eu não sei se isso é validável ou não. Que pode ser que você não esteja aprendendo. Como que eu, observando você na minha frente, eu sei se você está aprendendo ou não? Eu não sei, eu não garanto. Se eu falo que você está aprendendo, pode ser que não esteja, consequentemente, não estou gerando IE7. E, gente, o objetivo de fazer o IE7 é fazer afirmações que sejam validáveis, que tragam essa sensação de sim. Para aí eu dar uma sugestão. Tem um cara muito famoso da hipnose, que é o hipnólogo que ganhou mais dinheiro no mundo com a hipnose, que é um cara chamado Igor Ledorowski. O Igor Ledorowski, quando ele vai ensinar IE7, ele utiliza um termo que ele chama de sala do sim. Né? A ideia dessa sala do sim do Igor Ledorowski, gente, é literalmente tudo que eu, como hipnoterapeuta, for falar, gerar uma resposta interna de sim, uma resposta verificável e validável de sim. Né? E aí, gente, é o seguinte, quando eu falo algo que envolve um não, eu estou quebrando rapport. Rapport, gente, rapport. Vamos falar de rapport para entender esse negócio. Gente, rapport tem a ver com uma palavra específica, similaridade. Rapport envolve similaridade. Quando eu estou fazendo rapport, eu aplico técnicas de rapport, o que eu aplico, gente? Eu aplico técnicas de espelhamento. Espelhamento envolve gerar similaridade. Eu não vou me aprofundar aqui, gente, mas existe um pesquisador chamado Jerry Berger. O Jerry Berger, ele é um dos maiores pesquisadores envolvendo conformidade social. Tá? Ele desenvolveu os experimentos do Milgram e ele descobriu que uma das coisas que mais geram conformidade social é a ideia de similaridade, né? Então, o rapport, gente, está obrigatoriamente associado à similaridade. Quando eu vou formar rapport com o meu cliente, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em similaridade total. Total. O meu corpo vai ficar similar ao corpo do meu cliente. Eu vou me comportar a nível de movimento, de postura igual ao meu cliente. Eu vou deixar o meu tom de voz em um tom de voz similar ao tom de voz do meu cliente. Eu vou deixar a minha respiração numa velocidade similar à velocidade do meu cliente. E existe outro tipo de rapport que alguns professores falam, que é o rapport linguístico, que é eu ajustar a minha linguística de uma forma similar do meu cliente. Só que se tem uma maneira que é ainda mais eficiente de fazer isso, é o IE7, que é eu falar informações que são imediatamente verificáveis, similares à experiência interna do meu cliente. Tá? O rapport e o IE7, o acompanhar e conduzir, estão diretamente associados. Tá? Bom, vamos lá. Então, acompanhar e conduzir, rapport e IE7, todos se conectam de alguma forma, todos estão associados. A ideia de fazer o IE7, gente, é eu falar apenas sobre aquilo que é validável agora. Por quê? Porque se eu falo aquilo que é validável, você verifica que eu estou gerando similaridade a nível de ideias, né? E por aí vai. Isso vai aumentar o rapport, vai aumentar a sugestionabilidade, a abertura do meu cliente para as minhas sugestões. Gente, imagina que se tudo que eu estou falando para o meu cliente, ele responde como sim. Eu falo uma coisa, vem sim. Falo outra coisa, vem sim. Falo outra coisa, vem sim. Falo outra coisa, vem sim. Isso gera confiança na comunicação. Isso gera aquela sensação de que a próxima coisa que eu vou falar também gera sim. Essa confiança na comunicação, na relação dos dois.
Se você espera que a próxima coisa que eu fale seja um sim, porque a gente está tão bem conectado, você vai aceitar essa sugestão. O IA7 funciona dessa forma, gente. Em contrapartida, a gente tem o não, né? Se eu direciono a atenção para aquilo que não é, se eu falo, por exemplo, e você vai relaxar 100 vezes mais. E você percebe, não relaxei 100 vezes mais. O que aconteceu? Uma expectativa, ó, caiu lá para baixo. Minha similaridade também, ó, caiu lá para baixo. Então, ao fazer hipnose, a gente deve estar buscando fazer afirmações que são verificáveis como sim, a todo momento. Gente, se existe algo que é extremamente hipnótico, é justamente isso. É o rapport, é o IA7, é o acompanhar e conduzir. Se vocês pudessem ficar com uma coisa ao fazer hipnose, é isso. É isso. Isso é o que tem de mais hipnótico dentro de tudo, hipnose. Tá? Bom, porque se eu estou fazendo afirmações que só vêm como resposta a um sim, sua faculdade crítica cai. Basicamente, é isso aí. Então, a gente vai fazendo essas afirmações imediatamente verificáveis para que o meu cliente possa aceitar sugestões complexas, sugestões que têm fundos inconscientes, passivos, né? E por aí vai. Então, gente, quando eu vou fazer E7, eu vou me restringir a falar de algumas coisas específicas. Eu vou me restringir a falar sobre aquilo que eu vejo e sobre aquilo que eu ouço. Eu não vou falar sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu pressuponho que está acontecendo. Gente, a única coisa que eu tenho certeza que o meu cliente vai responder como sim é o que eu vejo, o que eu ouço. Tá? Então, assim, eu vou fingir que eu sou um narrador de futebol. Um narrador de um jogo de futebol, ele não fala sobre o que o jogador está pensando. O narrador fala sobre aquilo que ele vê. Olha, o jogador pegou a bola. O jogador tal tocou a bola para tal jogador. O jogador tal chutou para o gol. O narrador de futebol, ele não vai ficar assim, o fulaninho ficou feliz porque pegou a bola. Ele não fala isso. Ele fala o que ele vê, ele descreve aquilo que ele vê. Então, o seu processo de hipnólogo, de hipnotizar os outros, deve envolver se descrever a experiência presente do seu cliente. Porque se eu me restringo a falar apenas sobre aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, eu vou estar me restringindo a falar apenas informações que são validáveis, verificáveis como sim. Né? Tá. Então, o que eu valido? Eu valido a mudança de respiração do meu cliente, a mudança do tom de voz, a mudança da respiração, um movimento involuntário do corpo dele, a trepidação das pálpebras, a mudança de postura, de movimento do meu cliente, uma lágrima escorrendo no rosto do meu cliente. Eu valido sons que estão no ambiente, né? Um carro passando, uma buzina buzinando. Eu valido as sensações do ambiente, o ar tocando no meu rosto, a temperatura do meu corpo, o óculos no meu rosto, a roupa no meu corpo, o ar entrando e saindo. Isso são informações verificáveis. O que não é verificável? O que eu não valido, gente? Aquilo que é subjetivo, aquilo que é interno. Eu não valido se o meu cliente se sente bem ou não. Eu não sei se meu cliente está se sentindo bem ou não. Eu não valido o aprendizado. Eu não valido o relaxamento. Eu não valido o relaxamento, gente. Não tem como validar. Eu não valido o transe. Eu não valido o sofrimento. Tudo isso é subjetivo, é interno, não é validável externamente. A pessoa valida internamente. Eu de fora não valido. Tá? Então, se eu falo algo do tipo, enquanto você me ouve e se sente bem e relaxado, você vai mais fundo no transe. E se você não se sente bem ou não se sente relaxado? Você não vai mais fundo no transe. Basicamente é isso aí. Tá? Já falei da ideia do narrador de futebol. Que é isso aí. Tá. Uhum. Tá, então vamos pegar um. Não vamos pegar exemplo, não. Esse exemplo eu já dei. Beleza. Então, gente,
A partir de agora, quando vocês forem fazer uma hipnose, um pouco mais ericksoniana, mas não ericksoniana de verdade, o que, que a gente vai fazer? A gente vai seguir a receitinha de bolo, você vai seguir aquela indução, mas você vai começar a associar esses elementos com aquilo que você já faz de forma proposital. Você vai começar dividindo consciente de inconsciente. Você vai ligar informações que vão gerar a sensação de passividade. Você vai falar apenas sobre aquilo que é imediatamente verificável, que vai vir validável com uma resposta de sim. Você vai descrever aquilo que você está vendo que está acontecendo com o seu cliente. Você vai reforçar aquelas respostas que parecem ser de fundo inconsciente do seu cliente. Você vai ampliar a percepção do seu cliente daquela resposta que parece ser de fundo inconsciente automatizado. Você vai jogar a atenção do seu cliente para aquela resposta que é automatizada, que está fora da tomada de decisão dele. E quando você pegar todos esses elementos e aplicar em conjunto, a sua hipnose vai gerar uma expectativa muito maior do que se você apenas ficar lendo aquela receita de bolo. Tá? Bom, eu acho que as próximas a gente vai ter que parar por aqui hoje. Vou deixar o resto para a próxima aula. Tá, então é isso. Bom, gente, antes da gente seguir aqui, eu quero saber, alguém aqui tem alguma dúvida, alguma questão? Manda aí para mim, agora é a hora. A gente falou de divisão, de ligação e de S7 hoje. Alguma dúvida ou questão sobre algum desses elementos, ou sobre algum dos elementos que eu falei na aula passada? Conta aí, gente. Legal, legal. Sem dúvida, gente. Então, basicamente é isso. Seguinte, a gente está fazendo essa série de aulas sobre os elementos avançados da hipnose. A gente vai ter mais uma aula ainda, que vai estar acontecendo no domingo que vem, tá? Na próxima aula, a gente vai falar de linguagem não verbal, a gente vai falar de monotonia, de ritmo, vamos falar de pressuposições de alguns outros elementos presentes nas induções ericksonianas, tá? Gente, essa aula aqui vai ficar gravada, vai ser disponibilizada, tá? E qualquer coisa, entre em contato aí que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Lembrando, fim de semana que vem, vamos ter o segmento dessa aula. Gente, agradeço a presença de todos vocês aí, espero que vocês tenham gostado. E até mais, galera. Um grande abraço aí, bom domingo para todo mundo. Tchau, tchau. Grande abraço, gente.